Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu nem sei como é que eu tô começando esse episódio aqui, depois dessa sapatada do Liverpool. Mais um episódio aqui do nosso podcast. Vou até confirmar aqui ao vivo o número do episódio. Eu acredito que chegamos já ao episódio 240, episódio 239. Sejam bem-vindos ao episódio 239, episódio que, vou ser muito sincero com vocês, eh não vou dizer que é mais do mesmo, porque tem coisas a serem ditas, mas derrota lida e uma derrota que acho que já escanca tudo ao longo da temporada já escancarou o sentimento do torcedor. De qualquer maneira, nós estamos aqui com vocês para falar do que foi esse caminhão azul que passou por cima da Liverbird lá em Manchester. Manchester City avança na FA Cup um 4-0 sonoro sobre o Liverpool, que volta para casa com uma competição a menos, a Premier League e agora a Liga dos Campeões. Jogo que antecede a partida contra o PSG, uma goleada dessa, nós vamos debater aí o que pode ter de impacto na equipe. Até vou trazer um pouco das palavras do Van Dijk, trazer um pouco o que foi esse, mais o pós-jogo. Nós vamos falar muito mais do pós-jogo, as falas dos jogadores, fala de treinador e as percepções, do que o jogo em si, que foi um desastre, foi um verdadeiro desastre. Vou iniciar aqui esse episódio deixando um beijo no coração do Nick, do Dani e do Orlando, que estão ausentes. O Dani até estava escalado até ficar sem internet, então beijo no coração de vocês. Eu vou seguir aqui com ele, mais um dueto. Rodrigo, parece que nós somos os escolhidos para falar de tragédia, nós somos os cavaleiros do apocalipse desse time, que é impressionante o número de vezes em que estamos nós dois nas derrotas acachapantes. Eu vou falar seja bem-vindo, porque eu gosto muito da sua companhia, você sabe disso, nós estamos juntos sempre. Mas o Liverpool, ele insiste nessa temporada, e eu vou até fazer um paralelo com as temporadas ruins do Klopp mais pra frente do episódio, mas essa temporada ele insiste, parece que ele tá testando a fidelidade do torcedor, é mais ou menos por aí? Salve, salve, Diegão. Muito bom estar contigo mais uma vez. Infelizmente, somos os cavaleiros errantes do caos, né? Então a gente chega nesses momentos complexos aqui para poder falar com os nossos queridos ouvintes. Um salve para eles, um salve aos nossos ausentes, Dani, Orlandinho, Nick. Espero que todos estejam bem. Um feliz Páscoa a todos, né? Hoje, domingo de Páscoa, gravamos esse episódio. É que seja uma semana abençoada para todos. E por falar na Páscoa, ontem não foi o domingo de Páscoa, mas foi o sábado de Páscoa. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas muito chocolate, né? Tô tentando aqui, ó, pegar aqui na câmera que tá embaçado. Ontem foi isso que aconteceu em Manchester. Um chocolate, um baile que nós sofremos pelo lado azul de Manchester e tivemos essa dificuldade tremenda em mais um jogo na temporada, com vários aspectos, como é que eu posso dizer, complexos, e que mais uma vez, né, parece que tenta combater, tenta um enfrentamento. A gente começa bem a partida, temos algumas chances inacreditáveis, principalmente com o Salah. Sinto muito por isso, mas é inacreditável os gols que o Salah perdeu nessa partida. Perde um pênalti também, apesar de já estar 4-0 ali. Mas parece que o Liverpool, versão 25, 26, quando sofre um gol, ele desmonta, ele desmorona. Ele não tem aquele vigor de outrora de se restabelecer dentro de uma partida, de buscar o enfrentamento novamente, de se organizar. É o contrário. Parece que é um castelo de areia que desmorona na praia, sabe? Que a gente sofre um gol no final da primeira etapa ali, um pênalti já nos 30 e poucos minutos, e daqui a pouco o time se desorganiza de uma forma que a gente sofre o segundo gol. Aí você já começa no início do segundo tempo, sofre o terceiro, quer dizer, já acabou em um espaço, sei lá, se você botar de bola correndo, num espaço de 20 minutos, o City resolveu a partida. Uma partida que estava, teoricamente, em aberto até seus 36 minutos da primeira etapa, né? Então nós tivemos meia hora ali de um Liverpool minimamente tentando duelar.
o que se imaginava que fosse o jogo. Mas do nada as coisas corroem. Então, assim, é muito além do Arne Slot, é muito além da saída do Salah, é muito além de uma série de coisas. Há jogadores ali que não têm condições mais de estarem no elenco. Há uma série de outras necessidades a serem apontadas para uma próxima temporada, que a gente vai tentar debater, né, ao longo desse episódio e com certeza para o final dessa temporada, porque é o que nos resta, né? O torcedor do Liverpool hoje que imagina que o Liverpool possa ser campeão de uma UEFA Champions League, ele é totalmente clubista, né? Eu gostaria muito de estar muito entusiasmado com a competição europeia, mas é impossível com o que esse time vem demonstrando rodada após rodada. Até nas suas vitórias, ele demonstra uma fragilidade defensiva que outrora a gente não teve. O pênalti que o Van Dijk comete é mais um erro básico que o Van Dijk, com toda a sua elegância, a sua capitania e a sua qualidade, vem enfrentando ao longo dessa temporada. Ele tem errado e muito. E quando ele erra, eu já falei aqui isso em outros episódios, quando ele erra, geralmente sai gol adversário. Nessa vez foi um pênalti, gol do Haaland. Então, assim, não tem muito o que se falar, né? Não tem como justificar o injustificável. Arne Slot, graças a Deus, vai findará a sua estadia em Liverpool. Foi um começo de história que nos iludiu com o título da última temporada, com uma ideia de jogo totalmente contrária do que ele vem tentando implementar nessa temporada, que parecia fazer muito mais sentido, até pelo elenco que nós temos hoje, com você tendo um meia como o Wirtz, como o Szoboszlai, né, você tendo centroavante como o Isaac e o próprio Ekitike, faria muito mais sentido 3-1, um time mais controlador de posse de bola, que foi na temporada passada do próprio Arne Slot, do que o que ele está tentando fazer, que nem ele deve saber nessa temporada. Um time que às vezes alterna de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, para um 4-2-4, para um 4-3. Quer dizer, que não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, é um cara que se perdeu nas suas ideias, sofreu também com várias ausências, mais uma temporada que o Liverpool passa a ser um lateral direito. Acreditável o Liverpool passar basicamente os últimos 10 anos tendo um único lateral direito decente, sendo o Arnold, que saiu e a gente não tem um reserva, porque os reservas vivem lesionados. Aí você traz o Frimpong, o cara vive lesionado. Aí você tem que jogar de novo com o Szoboszlai ali na lateral direita e por vários e vários jogos na temporada. Isso não é um problema só do técnico. Isso é um problema da FSG como um todo. Como que não avalia esse tipo de critério de, porra, consistência física daquele jogador, sabe? O jovem lá, o Bradley da lateral direita. Cara, esse moleque, infelizmente, é um problema crônico. Ele nunca tá bem. O Frimpong chegou agora, tá sofrendo com lesões, certo? Teve 2 temporadas voando lá no Leverkusen. Não lembro no histórico de lesão dele. Então o problema é nosso, é aqui, sabe? Há quanto tempo, desde o início da temporada, o que que eu falo aqui por várias vezes? A gente precisa de uma sombra pro Konaté pra zaga. A gente precisa ter outro alguém ali. A gente precisa ter minimamente uns 3 zagueiros e ali um quarto mais ou menos. E, porra, a gente tem o Joe Gomes jogando até hoje. Finalmente o contrato dele vai acabar na temporada que vem. Depois de anos de péssimos serviços. Então o problema é muito maior do que a gente imagina. E isso enaltece ainda mais o trabalho que o Jürgen Klopp fez com um bando de bagre ao lado dele. Um bando de jogador comum. Há treinadores e treinadores conseguem extrair desses jogadores comuns o que o Klopp fazia com o Alana, o que o Klopp fez com o próprio Joe Gomes, o que o Klopp fez com Henderson, com o que fazia com um monte de moleque da base. Só que o Arne Slot não consegue fazer isso. E aí a gente sofre, porque a gente vem sofrendo. É um final de temporada melancólico, meus amigos. Não temos muito a dizer sobre a acachapante derrota na FA Cup, mérito do Manchester City.
em mais uma reinvenção do seu Pepe Guardiola com seu elenco maravilhoso também. E é isso. Cara, a única coisa que eu vou discordar de você aí é sobre essa reinvenção do City. O City quis jogar bola, né, o Guardiola ele tinha até falado antes do jogo que, eu queria muito ter um jogo de Liga dos Campeões para fazer no meio de semana, mas infelizmente a gente não tem, só tem a FA Cup. E o cara compete, ele vai lá e compete, ele faz aquilo que dele se espera. Eu sinceramente, eu espero que chegue no final do ano e a FSG tenha aí uma reflexão sobre o trabalho do Slot. Não acredito, acho que, pô, a gente torce por um título de Champions, porque é o Liverpool e a gente sabe o que pode acontecer. Não seria a primeira nem a segunda vez e nem a primeira nem a última vez de acontecer um negócio miraculoso num momento em que a equipe não tá bem. Mas assim, tem algumas situações que não podem ser cortina para um trabalho que o Slot ele tentou ser autoral, e nesse tentar ser autoral, tudo vem dando errado, tudo vem dando errado. E ele não assume isso, as entrevistas são entrevistas bizarras, falas, assim, absurdas. Ele tá sempre procurando um fator para justificar aquilo que aconteceu e diferente do Klopp, e aí eu faço um comparativo, acho que agora, isso que você falou é fato, né, a gente começa a olhar para o que o Klopp fez, e o trabalho do Klopp vai ficando cada vez maior mesmo depois dele ter saído. Várias vezes o Klopp falava: "Ó, essa tá na minha conta. Errei, escalei errado, troquei errado, pensei errado, fiz errado". E o Slot não tem isso daí. O do time dentro de campo, o Van Dijk ele falou depois da partida que, pô, o time apagou, deu o primeiro gol e aí o time morreu, perdeu o interesse no jogo. E eu acho muito preocupante quando um jogador, principalmente o capitão do time, vai numa coletiva e fala esse tipo de coisa, que o time, pô, abandonamos o jogo. Porque aí é aquele negócio, você traz pra si uma responsabilidade de assim, nos próximos então, a gente pode contar com força total. Nós podemos contar com comprometimento total, porque esse é que vocês não quiseram, era o City, deixa o City jogar. Os 4-0 e ainda teve o Salah perdendo o pênalti mais uma vez, e aí de verdade, eu li algumas coisas em grupos, a galera falando do Salah, olha, eu vou me permitir neste episódio não falar nada do Salah, porque eu acho que vai ter muita gente que vai pegar um recorte específico do período do Salah no Liverpool, pra falar assim: "Graças a Deus que já foi". Não é tudo isso. Eu não vou fazer parte dessa turma. O Salah, bem como o time, exceção o Szoboszlai, que mais uma vez fez um bom jogo e tentou fazer ali alguma coisa, mas é um fósforo aceso no meio de um. O time inteiro tá mal, o time inteiro tá mal. Aí tem Joe Gomes com contrato até 2027, jogadores, pô, a lateral direita, eu não consigo entender nem por que o Bradley era escalado e nem o outro garoto da base. Eles vão a campo, eu já falei isso algumas vezes aqui. Esses caras, eles estão na lista dos jogadores que vão vestir o uniforme, que entra, em campo, fica sentado no banco, e a lateral direita é sempre um ponto de: "Pô, eu vou inventar um jogador aqui na lateral direita". Então, assim, o Slot ele se perdeu, ele se perdeu. Tem aí as declarações, pô, a diretoria dá total suporte ao Slot, e eu acho que esse é o discurso que tem que ter mesmo. No final da temporada você não pode também descambar e, vou chutar o balde e acabou tudo. Não, você vai ver até onde vai. Você vai ver até onde o cara vai entregar. A situação tá difícil. Foi um 4-0, foi vergonhoso, a torcida indo embora no começo do segundo tempo, já 3-0 ali, os caras já tipo: "Ah, vão embora e me chega disso". No final do jogo, os torcedores que estavam indo embora começaram a cantar a música do Xabi Alonso, e aí é onde eu vou
porque do jogo não tem muito também o que falar, e eu acho que a gente tem que começar a explorar essas coisas. É aí que eu vou chegar contigo, Rodrigo. Agora vem aquele momento do torcedor passional, né. O torcedor passional, ele é algo inexplicável. A gente torce, a gente sabe disso. Porque tudo na nossa cabeça, num momento de fúria, num momento de raiva, sinceramente não sou um cara que vou falar assim: "Pô, eu queria ver esse time na mão do Xabi Alonso", não. Porque o time do Real Madrid na mão do Xabi Alonso não virou nada. "Ah, mas o vestiário, ah, mas não sei o quê, ah, mas o presidente", mas não vingou. E assim, o segundo ano dele também no Bayer Leverkusen não foi, né, aquelas coisas, ele manteve ali o time no G4 e tudo mais, até porque repetir uma campanha de invencibilidade seria algo inédito na história do esporte, desse esporte inclusive. A torcida agora começa e assim, fala até do Xabi Alonso por ser ídolo e pelo ano que ele teve ali no Bayer Leverkusen. Tem os rumores do pai do Wirtz que falou com o Xabi Alonso, o Xabi Alonso conversou com o Wirtz e já tá tudo acertado, ele vem, o Wirtz tá afim, tá feliz e tudo mais. Agora começa aquele telefone sem fio e aquela discussão via imprensa que não faz o menor sentido, mas o torcedor nesse momento tem a sua razão nessa hora, Rodrigo. Como é que a gente pode olhar para esse time depois desses 4-0, o prosseguimento da temporada, porque não acabou, né. Às vezes o time avança contra o PSG e fala assim: "Bom, tem aí um confronto grande de Real Madrid e Bayern de Munique", que se eu não me engano é esse o confronto, "vamos ver o que que vem aí", e de repente você pinga numa final e aí tudo pode acontecer. Mas o que acontece hoje, é que o Liverpool vive um momento bem ruim e a torcida já começa a olhar para o mercado de treinadores, porque não tem mais esperança no Slot e olha e fala assim: "Nem ele mais sabe o que ele está tentando". Como que você enxerga esses últimos menos de 10 jogos para o final da temporada e uma Liga dos Campeões aí para ser o Hacking de um treinador que começou muito bem, mas na hora que quis fazer seu nome, só soube fazer rabisco. Assim, cara, é difícil porque o Slot entrou numa seara que parece que é um pouco o perfil de vários treinadores holandeses. São muito soberbos. Acham que tem o rei na barriga e que são os donos da história do futebol. Só lembrando que a Holanda nunca ganhou porra nenhuma em cenário mundial. Nenhuma UEFA Euro lá e olhe lá. Apesar de vários jogadores revelados, um estilo único lá, inventado por várias vezes da escola de Johan Cruyff, é um futebol que nunca foi líder em nada. E mesmo assim, os treinadores acho que são os maiorais. O Slot acaba se perdendo com relação a isso. Me lembra muito até o Ten Hag, naquela reta final pelo Manchester United. O cara meteu uma soberba, que onde ele passava ele era campeão, foda-se, tá tudo certo. Não é assim, né? O Slot tem um início de história muito foda com o Liverpool. Ele chegar e ser campeão inglês com um clube que ficou 30 anos sem vencer é absurdo. Tudo bem que todo mundo entende que tem muito do trabalho do Klopp ali, que ele simplesmente manteve muita coisa, ajustou a casinha ali e deu certo, porque o nosso time sempre foi muito bom, muito competitivo. Mas tem mérito do Slot nesse título e vai ficar para sempre na história. Só que assim como o Slot, que foi campeão da Premier League por uma vez, Kenny Dalglish foi campeão treinando o Blackburn. O Claudio Ranieri foi campeão da era Premier League treinando o Leicester City. Com acasos acontecem. Histórias maravilhosas como essas duas que eu citei acontecem. E o Slot, ele pode ter simplesmente passado por isso, até porque ele pegou um dos times mais fortes da liga. Não foi o Ranieri com o humilde Leicester e nem o Kenny Dalglish com o Blackburn. E mesmo assim, né, o Slot tem todo o mérito que toda a torcida, né, entende e sempre depositou expectativas até maiores nele depois desse título. Só que ele se perdeu, né? Ele teve uma janela de escolhas
ele escolheu vários jogadores absurdamente caros e de potencial técnico gigantesco. O Isaac, acho que não deixa dúvida em ninguém o quanto esse cara era querido por vários clubes na Europa. O Wirtz dispensa comentários, né? Um cara classudo demais, é um cara que vai estar entre os melhores do mundo para os próximos anos, aí, a próxima geração futebolística. Outras boas apostas, como o Frimpong, Ekitike. Então, assim, a tendência era natural que a gente fosse brigar esse ano de ponta a ponta de novo pelo título, pelo menos pelo título do campeonato inglês. E ele se perdeu nas suas convicções, ele se perdeu talvez em não ter olhado o todo, como eu sempre venho batendo aqui, a gente ter só de zagueiros confiáveis, Konaté e o Van Dijk para um time também do Liverpool é um absurdo. Você ter o Calvin Ramsey e o Bradley para lateral direita, e esses moleques são novos, sofrerem com lesões e lesões atrás de lesões, e a gente não ter um estudo em cima disso, ou pelo menos aprofundar um trabalho na base para ver se consegue trazer algum moleque para ser lateral direito ali, é um absurdo, né? Tudo sem contar que cadê jogadores como o próprio Quansah, Rhys Williams, e em momentos oportunos taparam o buraco, o Dance no ataque ali. Esses jogadores acabaram sendo escanteados e a gente não usou mais. Usamos mais o Endrick Moura por conta do moleque ser um absurdo, tá pedindo passagem e a gente tá sofrendo com uma porrada de lesão. E aí o Slot me cisma com o Gakpo do jogo. Todo jogo o Gakpo é titular, joga de 9, joga de ponta esquerda, joga por dentro. E a gente não tem uma rotação com uma tentativa, um moleque, fechar a casinha, jogar numa transição, sabe? Um estilo diferente. É sempre uma invenção barata de Szoboszlai na lateral direita e do nada Curtis Jones titular. Sim, sem pé nem cabeça. Tudo bem, a gente conta com um declínio técnico do Mohamed Salah. O próprio McAllister tem uma temporada bem atípica também, né? Gravenberch, depois do ano passado que ele fez, também é um cara que oscilou muito. Só que é aquilo, né? O todo reflete no individualismo, assim como o individualismo reflete no todo. Se você tem um cara confiante e, porra, tá no seu auge, ele tá no seu máximo ali e tá tendo um apoio técnico para aquilo, mano, as coisas tendem a acontecer. Agora, quando você tem um cara que tá mal e o técnico, porra, não sabe quem é o titular do time, o único que ele sabe que é titular é o Van Dijk e o Gakpo. Se vocês pararem pra pensar, os únicos titulares certos é o Van Dijk e o Gakpo. Basicamente todos os jogos. O restante sempre roda, sempre roda. Então o cara fica, caralho, eu vou jogar, não vou jogar. Então o slot se perde, né? E ajuda sim a corroborar nessa temporada podre que o Liverpool vem fazendo. E não justifica em nada perto daquilo que o Klopp sofreu, porque o Klopp sofreu com um elenco limitado, sofreu com várias lesões, o time, porra, definhou e ele sofreu e se reergueu. O Slot, ele tá fazendo questão de deixar um buraco cada vez mais fundo nesse Liverpool. Ele sabe que ele não tem condições de restabelecer uma confiança nesse elenco e de tentar numa possibilidade de próxima temporada, vamos supor que ele ficasse, de voltar a fazer um time ser forte novamente. Não, porque ele tá fazendo tudo ao contrário com a arrogância dele, com a teimosia dele. Ele tá jogando por terra qualquer possibilidade que ele poderia ter. Mas ele faz questão de ser o dono da razão. Não há porquê, né, a gente pensar e imaginar de ter o Ancelotti para uma próxima temporada. E agora, com relação ao nosso novo sucessor, é uma caixinha de surpresa. O Xabi Alonso, que todo mundo diz muito, né? Ponta como favorito. Fez um trabalho magnífico no Leverkusen, e aí entra aquilo que eu e o Diego, a gente conversa muito no off. O cara precisa, né? Ele precisa subir degraus. Ele precisa caminhar. E aí, do nada, ele sai de um Leverkusen e Real Madrid. Ali foi um tiro no pé. Ali foi um tiro no pé. O cara também tem que entender que, tipo assim, pô, eu fiz um puta trabalho. Mano, eu vou trazer para um cenário bem humilde, tá? Mas bem palpável para nós brasileiros. O Guanás no Mirassol. O Mirassol tá se fudendo no Campeonato Brasileiro, mas fez uma temporada absurda no ano passado com o Mirassol. Todo mundo veio em cima do cara, ele quis ficar.
E tá certo. Se o Mirassol amanhã cair, ele precisa ter continuidade no trabalho dele. Ele precisa se provar. Pai de fato falar, bom, agora tá na hora de eu ter aquele salto. De eu ir para um clube, pelo menos de meio de tabela ali, e depois, de repente, galgar voos maiores. Ele tá certo, ele fez certíssimo. E é isso. O cara que tá começando um trabalho que às vezes, porra, o que o Mirassol fez na última temporada é basicamente um título. Levar o time pra uma fase de grupo de uma Libertadores, mano. Que todo mundo já sabia que era basicamente o primeiro rebaixado do campeonato. Com um monte de veterano. Um trabalho magnífico. E o que o Xabi Alonso faz no Liverpool, isso é absurdo. Só que ele precisa entender que tudo tem um tempo. E ele meio que dá um tiro no pé com a saída pro Real Madrid. E aí isso me deixa um pouco meio pé atrás do que esperar ou imaginar de uma possível chegada do Xabi Alonso a um time como o Liverpool. Apesar de entender que ele gosta de um modelo de 3-4-3, hoje com a nossa escassez de zagueiros, né, você tendo sei lá, de repente um Robertson já no seu final de carreira ali, né, indo pro seu declínio ali, jogando como um zagueiro pelo lado esquerdo, acho que me agradaria melhor do que ele jogando como lateral, por exemplo. Defende muito bem, então acho que, né, com o Van Dijk centralizado e o Konaté pelo lado direito, eu acho que me agradaria, com o que a gente tem hoje, a gente começar um perfil dessa forma. Mas ir pra frente é uma incógnita. Então a gente tem muito jogador de frente, muito potencial pra frente. Wirtz, Szoboszlai, que faz uma temporada absurda. Ekitike, o Isaac, o Salah já disse que vai sair. Apesar de todos os pesares, tem o Gakpo ainda. Mas, defensivamente falando, nosso time tá fragilizado, tá cansado, tá velho. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O Van Dijk precisa começar a ter uma sombra pra ele. Ah, vocês trouxeram o italiano de 18 anos, o moleque se fudeu. É, porque não é possível, tem uma cabeça de porco enterrada embaixo desse clube. Porque defensivamente falando, a gente sempre consegue fuder todo mundo, cara. É absurdo isso. Mas o moleque tem 18 anos. Vai chegar e vai resolver a posição? Vai virar um novo Maldinho do nada? Não sei, mano. Não sei. Difícil. Então, é realmente um final de temporada melancólico. Sinceramente, é, não espero nada dos próximos jogos. Até porque, como é que você, Diego, iria pro seu trabalho cumprindo aviso prévio, por exemplo? Você iria no máximo, no pique, para fazer um ótimo trabalho? Claro que não. Todos nós somos seres humanos, a gente sabe que está sendo desligado daquela empresa. Você vai cumprir tabela ali. É o que o Slot vai fazer. O Slot vai curtir esse restante de temporada na Inglaterra. E é isso, ele vai cumprir tabela. Se a gente vai vencer, se a gente vai conseguir vaga para Champions, se a gente não vai, são outros 500. E ainda tem isso, né? Sem querer, eu toquei num ponto que leva a nossa situação numa possibilidade de briga por Champions basicamente a zero. Então você ainda tem uma troca de comando técnico para a próxima temporada, uma possível queda financeira, porque o clube provavelmente não consegue uma vaga na Champions League. Você vai para uma Europa League ali, com uma receita absurda, e é isso. É o que nos resta para 26 e 27. Tenebroso, meus amigos. Pô, eu vou trazer aqui algumas anotações, falas da Paul Joyce e do próprio Van Dijk, mas assim, tem uma coisa que não é que eu vou tirar a culpa da FSG. Eu acho que a FSG ela fez certo em manter o slot, porque você não imagina que um cara que acabou de vencer o título da maneira como venceu vai ter uma queda vertiginosa como teve o Arne Slot, nessa temporada no Liverpool. Mas não tinha muito o que fazer, né. Você olha para o mercado, você fala assim: "Eu não tenho outro treinador para buscar e que vai chegar e com um potencial de levantar o moral do time". "Ah, mas o Arne Slot o Xabi Alonso tá". Pô, aí, Rodrigo, vem um ponto que eu achei que você mandou bem demais, esse lance da esteira. Porque a minha preocupação é que o Liverpool seja usado como um ponto de escape para o Xabi Alonso na carreira. Porque assim, o Gerrard quando virou treinador, ele estava treinando a base do Liverpool,
e ele estava fazendo um trabalho legal na base, tinha ali uma integração mínima com o Klopp e tinha uma uma ideia de que o Gerrard seria preparado, talvez pelo próprio Klopp, para assumir esse cargo. E aí o Gerrard resolve ir lá para o Rangers. O que num primeiro momento eu falei: "O cara com 1 ano e meio de base já vai para o Rangers e tal", pô, mas aí é o querer do cara, assim, pô, eu quero esse tipo de desafio, eu quero estar numa liga. E a liga da Escócia, pô, ok, pegou o Rangers, chegou no primeiro ano, ele fez um campeonato ok, continuou sendo vice-campeão, perdendo do Celtic, mas já mostrou para o Celtic que a vida seria outra, que não ia ser mais aquela facilidade toda de nos derbys o Celtic ganhar sempre, independente do local do jogo. E na temporada seguinte, o Gerrard varreu a Escócia em semifinal de Liga Europa com o Rangers. Ele foi muito bem, ele foi muito bem mesmo na Escócia. E aí, o Gerrard, pra mim, ele comete o mesmo erro do Xabi Alonso, porque ali na Escócia ele estava aprendendo, ele estava numa liga que ele estava começando a dominar, ele estava começando a dominar, e ele fez os jogos na Europa, uns jogos difíceis, venceu a Roma, fez um bom confronto contra o Feyenoord, não deu certo, mas assim, pô, tem um trabalho começando aqui. Aí ele inventa de ir para o Aston Villa, que tinha uma aspiração no campeonato que era, pô, vamos brigar por vagas europeias. Ele quase caiu com o Aston Villa e ele foi mandado embora antes do contrato dele acabar, muito antes do contrato dele acabar. E dali pra frente, sabe o que aconteceu com o Gerrard? Ele é comentarista na Sky Sports. Então, assim, ele viu o tamanho do tombo que ele tomou. E aí, a Premier League ela tem isso também. A Premier League ela é cruel, inclusive com o treinador que faz um trabalho ruim. Porque esse cara ele vira a carta marcada, e aí olha o Rooney ficou rodando o Championship, o Lampard também rodou o Championship, pô, tem ideias boas e tal, mas não falta. O Gary Neville tomou 7 lá com o Valência, eh não é assim, não é desse jeito que a banda toca. Os caras têm que entender, e isso que não me cabe na cabeça. Você ter uma ambição na vida, ok, só que você tem que entender o momento que você tá e o que você precisa ter para subir o degrau, para dar aquele passo. Xabi Alonso não tinha perna suficiente para ir para o Real Madrid. E detalhe, ele jogou no Real Madrid, ele sabia como é que era o vestiário, ele sabia como é que era o presidente, que é o mesmo, continua sendo o mesmo cara. Ele conhecia alguns dos jogadores. Então, assim, eh, se alguém chegou pra ele e falou assim: "Você tem esses desafios", em algum momento ele achou que ele ia dominar aquele vestiário, ele caiu do cavalo, ele caiu do cavalo. E aí fica o meu questionamento: o Liverpool traz o Xabi Alonso. Aí o mais uma vez, vocês podem guardar aqui. Guardem o que o Rodrigo falou, a predileção dele por 3 zagueiros. O Klopp tentou usar 3 zagueiros, tendo vários zagueiros ali, e eu não vou nem questionar a qualidade do zagueiro, não vamos entrar no mérito da quantidade e não da qualidade. O Klopp tinha material para pôr 3 zagueiros. Ele testou, não deu muito certo, ele voltou atrás. Todo mundo vai comprar a ideia do Xabi Alonso de me trazer 4 zagueiros aí na janela de transferência? Ele inventa 3 zagueiros, o time fica sexto, sétimo. Todo mundo vai falar assim: "Não, o cara tá se adaptando à liga", porque também tem isso, aí entra a minha cornetada no torcedor, o torcedor é passional, aí vai trazer o Xabi Alonso, todo mundo querendo o Xabi, quero o cara, traz o cara, não sei o quê, o cara vem: "Vou inventar 3 zagueiros", o time nunca teve isso, nem com o Klopp, que tentou e voltou atrás. Todo mundo vai dar uma temporada pra ele testar? E aí vem o outro lado. O cara faz um bom trabalho no Liverpool, o Real Madrid fala assim: "Ô, desculpa, quero você". E aí, torcedor? Vocês acham sinceramente que o cara vai falar não? O cara já disse em entrevista: "Não se fala não para o Real Madrid". O Gerrard falou, o Totti falou.
alguns outros jogadores também falaram e esses caras são lendas. Assim, o próximo que vier, tem gente falando em treinador que vem da Alemanha, os rumores. E esse lance do cara em aviso prévio, para o Slot é uma situação cômoda, porque se ele sai, ele ainda recebe 1 ano de contrato, o clube fica, independente da posição que esteja, o clube fica aí, e a gente não sabe a competição que vai disputar a temporada que vem. A gente sabe que vai ter Premier League, vai ter FA Cup, Carabao. A competição internacional a gente não sabe qual é. Mas fica esse dissabor aí de assim, pô, o cara vai sair e eu só não acho que ele sai por cima, ele não sairia, porque ele sai marcado. Funcionou o seu trabalho aí com jogadores com um cheque em branco praticamente, porque tem que falar isso também. G nunca deu o cheque para o Klopp que ela deu para o Arne Slot. O Klopp teve que botar um bonezinho da New York Giants para os caras da FSG ficar puto e entregar jogador para ele. E aí foram lá, vou trazer o Szoboszlai, vou trazer o McAllister. Trouxeram o Gravenberch porque o Bayern também não queria, né? O Bayern falou assim: "Ah, pode levar". E aí que o Klopp conseguiu. Mas assim, é complicada a a situação do a situação do Liverpool. Só pegar o O gancho, Diegão. E Manda. essa situação do Gravenberch é mais uma daquelas que como você disse, o Bayern não queria e o Klopp vai lá e revitaliza o futebol do jogador, transformando ele em um dos melhores da liga ali na posição como primeiro volante. Ponto. É isso. É mais uma das situações que ele pega e eleva o futebol de um cara que estava muito embaixo ou que tinha um potencial, mas que ninguém conseguiu extrair e transforma o jogador. É mais um dos casos que a gente tem recente na história do Liverpool aí por conta do Klopp. E um detalhe interessante do Klopp, você me fez refletir sobre isso agora. Por que que eu acho que o Klopp é um devaneio, tá? Por que que eu acho que o Klopp não iria para o Real Madrid? Porque ele viu que os caras fizeram com o Xabi Alonso, e aí eu acho que o Klopp, se em algum momento ele cogitou voltar ao futebol, ele olha e fala assim: "Meu, se eu for para o Real Madrid", eu cheguei na minha primeira coletiva no Liverpool, eu cheguei pedindo 3, 4 anos aí que eu ia ganhar. Eu não posso falar isso no Real Madrid, porque os caras não vão me dar uma temporada. Se eu não vencer o El Clássico as 2 vezes na temporada, eu já vou ser colocado em xeque. E se eu não vencer um título na temporada, já vai dar ruim pra mim antes de começar a próxima. E no Liverpool, eu acho que a saída do Guardiola, o Klopp olha e fala assim: "Qual que é a minha motivação pra voltar pra isso daí?". Então acho que o Klopp ele no fundo, talvez ele até queira voltar, tá. Pô, o jogo dele contra o Borussia Dortmund aí no banco de reserva, você via ele empolgado, deu o soquinho, que saudades do Klopp ali diante da torcida, mas eu acho que ele olha e fala assim: "Deixa do jeito que tá, deixa do jeito". Ele saiu campeão, saiu no momento certo e vai ficar no nosso na nossa imaginação se perguntarem pra mim, aceitaria o Klopp de volta? Não precisa nem perguntar, volta Klopp. Vou trazer aqui pra você uma fala de jornalistas, né, e do Van Dijk. Virgil van Dijk admite que o Liverpool desistiu do jogo contra o Manchester City. Vou abrir aspas aqui pro Virgil van Dijk. "Já passei por isso muitas vezes nessa temporada, quando eu tive esperança e depois não conseguimos aproveitar as boas atuações. Nosso segundo tempo, a intensidade que não conseguimos igualar, as divididas que não vencemos, foi difícil. Perder por 4-0 depois disso é muito difícil. Estou cansado de me repetir? Com certeza, 100%. Entendo a frustração dos torcedores também. Obviamente, você sai do vestiário com a intenção de certa de marcar um gol e fazer 2-1 para mudar o jogo, mas aconteceu o contrário e depois de estar perdendo por 3-0 é obviamente muito difícil. Mas você também não deve desistir, e talvez tenha sido isso que aconteceu em determinado momento. Realmente, está sendo muito difícil nesse momento, devo dizer. Tive a sorte de jogar pelo Liverpool por tantos anos e o principal sempre foi a união.
Agora, obviamente, estamos em um período de transição, então precisamos reencontrá-la. O Van Dijk ele deixa claro que, assim, não vou ficar aqui, tem alguma coisa acontecendo, perderam o vestiário. S Era muito fácil, e aí a gente volta naquela coisa do Klopp, era muito fácil quando você tinha o Klopp, que era um cara que devia chegar no vestiário e falar: "Deixa que eu vou pra coletiva, depois a gente conversa, quem vai pra coletiva sou". E também fica claro que o Virgil ele não é tão preparado, não tô questionando ele como capitão, mas eu não acho que ele, foi preparado para momentos como esse, até porque quando acontecia isso com o Liverpool tinha o Klopp. E aí eu acho que foi, entre aspas, um erro do Klopp de puxar tudo pra si, porque agora você olha e fala assim: "Quem que puxa a responsabilidade?". Aí os caras vão falar com o Szoboszlai, vai falar com o Konaté, quando chega no Van Dijk tem isso daí. É o último ano também, a próxima temporada, o contrato do Van Dijk, e eu acho muito difícil que seja renovado. A fala dele nesse momento de transição, eu vou te fazer uma pergunta por conta do momento que o Liverpool está vivendo e vou pôr mais um ingrediente. Você acha que também não tem uma preocupação dos jogadores com Copa do Mundo, já que acabando a temporada, esses caras vão ter coisa de 22, 23 dias para se encontrar, treinar, ajustar e disputar um mundial? Será que a gente também não tá olhando e o Liverpool tem holandeses, argentinos, franceses, tem o Alisson que tá machucado aí, depois eu também vou falar dele, temos que falar do Shamagol-Shvili, que é impressionante. Mas eu fico com esse questionamento, em, pô, será que os caras também não estão olhando e falando assim: "Pô, Copa do Mundo, a Copa do Mundo tá aí e, pô, o Van Dijk é capitão da seleção, o Alisson é um dos capitães da seleção, o Van Dijk é capitão da seleção holandesa, a Callister é pilar de uma seleção argentina que joga o mundial como atual campeão". Tem esse ingrediente também aí no meio, Rodrigo? Cara, é difícil usar um pouco agora fica até fácil de repente puxar essa situação da corda do mundial, porque tá à beira aí da gente estar em mais uma Copa do Mundo. Mas, como eu disse no início desse episódio, cara, o time ele tá disperso desde o início da temporada. O time sofre gols e se perde. A marcação fica frouxa, os caras chegam o tempo todo. É como você disse, o Maguire não é o Alisson. O Alisson, por vários jogos, evitou uma tragédia atrás de outra, porque ele é absurdo no X1. Mas o time sofre desde o início da temporada, pode falar. Só um parênteses, os 4 gols do Liverpool, tirando o gol de pênalti, vai, os 3, 2 o Alisson não tomaria, porque o X1 dele é isso daí, e é É, impressionante. Todo goleiro é melhor que o Alisson, até precisar ser melhor que o Alisson. exatamente. Então, assim, o time está assim desde o início da temporada, né? Tirando aquele início ali que a gente venceu uns joguinhos, deu aquela. Depois o time começou a se perder, a gente sofria gols e o time parecia que ficava disperso, nervoso, a bola parecia queimar, não se encontrava, não tem uma conexão. E aí foi onde eu acho que o Slot se perdeu ainda mais, porque ele ficava testando um jogo com o outro, e funciona assim, e vai ser 4-2-3-1, e vai ser 4-4-2, e vai ser 4-2-4, e a gente se perdeu. E aí, naturalmente, a confiança dos jogadores também se perde. O Van Dijk falar que o time se entregou, caralho, é óbvio que se entregou. Eu falei no início do episódio. A gente estava teoricamente competindo, a gente sofreu o primeiro gol, parece que desmoronou o castelo de areia. A onda veio e levou, porque aí a gente foi e tomou gol atrás de gol, pô. Acabou o jogo. Em 20 minutos os caras resolveram o jogo. Juntando tudo, tirando o intervalo, em 20 minutos os caras resolveram 3-0. Então, assim, é difícil, sabe? É difícil. E isso a gente tá falando do mesmo clube que foi capaz de, há anos atrás, tá perdendo uma final de Champions League de 3-0, ir lá e buscar o resultado. Não é normal. Não é normal isso. O Liverpool, principalmente do período do Klopp, mano, a gente teve jogos que a gente se fudeu, a gente teve jogos que a gente tomou de trauletado, mas o time competia, o time corria atrás, o time tentava. Você não via nos jogadores esse desânimo, essa desatenção, essa morosidade para as coisas e essa
dispersão defensiva assim que traz o time adversário pra cima de você. A gente não via isso, era muito raro. Aconteceu naquele jogo lá maldito contra o Aston Villa, um jogo acolá ali contra o próprio City. Cara, essa temporada tá absurdo isso, tá absurdo. Então acho que é muito além do, os jogadores estão pensando. Agora é fácil falar que os caras estão pensando na Copa do Mundo, querem se poupar, não querem jogar, estão cagando pro que for acontecer. Não tem comando também, o treinador também tá cagando. É difícil, cara. É difícil. É difícil você arrumar só uma justificativa para esse conglomerado de merda. Paul Joyce, ele publicou o seguinte: Arne Slot precisa encontrar uma saída para essa confusão e aliviar a pressão, mas as chances de consertar tudo são muito menores quando seu elenco, na prática, admite que escolhe. Jürgen Klopp ocasionalmente precisava repreender o elenco do Liverpool e, quando o fazia, impunha um clima de intimidação que não deixava dúvidas para ninguém sobre o rumo a seguir. O, todo aquele climinha, Arne Slot não, não criou uma situação para os jogadores também entenderem que assim, bom, o cara tá chegando aqui, já tem um elenco. Às vezes tenho essa impressão, Rodrigo, que para vários desses jogadores falta um pouco de rédea, porque eles olhavam para o Klopp e viam um comandante. E a gente brincou diversas vezes aqui, pô, quando o Klopp dá o intervalo, ele sai correndo pro vestiário, é que o Scott vai estralar. E o time voltava com outro ímpeto. O Slot, eu não sei sinceramente até que ponto que ainda existe um respeito hierárquico dos jogadores. A gente critica muito isso aqui no Brasil, e eu acho que tem que criticar. O jogador, ele não tem vida própria. Eu acho muito ruim isso daí quando começa aquela coisa, pô, mas o jogador que tá em campo, ele decide. Não, você tem um comandante ali. Você pode não concordar com nada do que o cara fala. Você repete e depois ele segura a bronca. No Liverpool, essa temporada, a coisa parece um desastre. E pra mim isso começou naquelas mudanças malucas. Eu lembro até hoje, o primeiro episódio da temporada, que eu falei do Szoboszlai na direita, o Nick falou: "Pô, tira o Szoboszlai da lateral direita aí na nossa mesinha tática". Ele: "Pô, tira isso daí porque tá me incomodando". Eu falei: "É, mas eu acho que nós vamos ter isso daí ao longo da temporada inteira". Você não acha que essa coisa do treinador também ficar tirando o jogador de posição faz com que os caras olhem e pensem assim: "Esse cara não sabe o que ele tá fazendo aí. Esse cara não sabe o que tá fazendo e a gente tá pagando esse preço". Você acha que rompeu já essa corda dentro do Liverpool? Olhando para esse cenário de que os jogadores estão escolhendo jogos, estão olhando e falando: "Esse aqui dá. Esse aqui, ó, pô, 2-0, ah, esquece". Você acha que essa corda aí já rompeu do respeito pelo conhecimento tático do. Cara, sinceramente, é mais um questionamento que é difícil você pautar, sabe? Essa questão da cultura e até do respeito da tática, né? Inclusive, sobre o tema de questionamentos, entrevistas, eu não sei se foi o próprio Paul Joyce, mas teve um jornalista que fez um questionamento pro Slot sobre o básico do Liverpool não conseguir cumprir com as funções básicas dentro dessa partida. Não sei se você chegou a ler sobre isso. E é isso. É basicamente isso. Tipo assim, quando o cara chega no momento, né? Um jornalista chega no momento para um treinador e basicamente pergunta do beabá dentro da cancha, é porque é um cenário caótico. Por que que o time não consegue fazer o básico? Defensivamente falando, é uma coisa muito fragilizada, principalmente. Parece que o time fica sem vontade. É como se disse, né? Será que os jogadores não estão pensando? Cara, parece que os caras se perdem. E aí eu volto pro início, né? Às vezes eu tô sendo até um tanto retórico com relação às coisas, mas é preciso dizer, gente. Porque aí a gente volta pro começo, que é tipo, cara, o buraco é muito maior do que a gente imagina. O Slot se perde ao longo da temporada e ele, querendo ou não, afeta o nível de confiança de vários jogadores. Vocês acham que o declínio técnico do Salah é somente porque o Salah tá mal?
mal do nada? Ou você acha que os 200 jogos com o Cody Gakpo jogando e o Salah no banco, isso não afetou o cara? Porra, é o maior ídolo dessa geração. E o Cody Gakpo, jogando bem ou jogando mal, era titular todo jogo. Ah, o Salah também não tava tão bem. Tudo bem, cara, mas eu confio 1000 vezes mais no Salah do que no Cody Gakpo, porra. O Salah tinha que ter mais minutagem do que ele teve nessa temporada. E aí eu tô dando um exemplo de várias situações, tá, gente? E aí a insistência em tô sem lateral, vou botar o Szoboszlai pra ali. O melhor jogador da temporada, o cara cismou de botar o cara pra fazer a função de lateral. Quantos gols nós não sofremos por ali? É culpa do Szoboszlai, que não é lateral? Ou é culpa do treinador que mandou o cara tá ali? Simples. Vários jogos a gente sofre pelo lado direito, defensivamente, porque o Szoboszlai tá por ali e não é a dele. É um negócio simples. Entre outros vários jogos, o Szoboszlai estava pelo lado direito e quem estava fazendo a defesa do lado direito dele era o Gravenberch. Quem é que lembra disso? Então, gente, é complicado. É realmente complicado avaliar qualquer coisa nesse sentido. Gostaria de trazer todas as respostas para vocês, mas a gente só fica com as sensações e opiniões que nós temos daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos, principalmente. O Diego trouxe aí uma série de entrevistas pós-jogo, né? Essa acachapante derrota na FA Cup. E a gente só consegue meio que deduzir ou imaginar algo. Não tem nada concreto. É apenas um declínio de temporada bem frustrante para nós torcedores, para nós que acompanhamos e precisamos estar aqui trazendo essa resenha para vocês. E imagino que para os jogadores também, assim como para todo o clube. Rodrigo, olhando pra frente, que a gente precisa fazer isso, até porque a temporada vai em uma hora ela acaba. O Liverpool, ele chega aí a, se eu não me engano, 15 derrotas na temporada, número que ele só chegou, sabe quando? Em 14, 15, se eu não me engano, última temporada de Brendan Rodgers. Depois quem chega é o Klopp e o resto é história. O Slot essa temporada ele se esforçou, parece que ele pegou assim um ranking. Quais são os recordes negativos do clube? Dá aqui que eu vou quebrar todos. Porque ele foi ali no check, 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 check. Foi um por um, impressionante. O Liverpool quarta-feira vai a campo em Paris, vai a Paris, viaja ao Parque dos Príncipes para fazer o jogo contra o PSG. Na última temporada, ele amasso absurdo do PSG e vitória com gol de protocolo o Elliot. Aliás, a gente tinha que fazer um episódio só com as decisões ruins de liberações de jogadores. É claro que agora também é muito fácil falar, né? Ah, pô, Quansah pra mim eu nunca vou entender ter liberado o Quansah sendo que a gente não tinha zagueiro. E assim, libera o Quansah e compra um zagueiro. Absurdo. Aí o Quansah vai pra Copa do Mundo. Que loucura foi essa dos caras de achar que o Quansah não tinha nível. Mas o Liverpool volta ao Parque dos Príncipes sem goleiro, porque o Mamardashvili, pô, o Dani no seu coração, você fica bravo comigo, que você fala, pô, você tem um hate do cara, mas eu acho que o Mamardashvili, ele meteu muita mala antes de jogar. Antes dele começar a jogar, ele e o empresário dele já meteram mala, pô, tô chegando no Liverpool, não tô chegando pra ser reserva e não sei o quê, e é o que eu falei. Todo mundo é melhor que o Alisson, até precisar ser melhor. Até o Alisson é melhor que o Alisson. Até precisar ser melhor do que ele. E aí fica claro por que que o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo. Mas o Liverpool, ele depois de um 4-0, ele vai a Paris pela Liga dos Campeões pegar um PSG que nem é aquele mesmo PSG. É um PSG que também está tropeçando, mas que não vem de uma pancada como essa. Você acha que essa ideia do Liverpool de ficar escolhendo jogos, eh, você acha que isso daí pode se aplicar e que esses jogadores vão mudar uma chave para esse confronto internacional ou a gente pode olhar com um pouquinho mais de agonia para esse jogo e falar: "Acaba, pelo amor de Deus"? Cara,
E pro acaba, pelo amor de Deus, que seja menos doloroso possível. Imaginar que a gente vai conseguir passar pelo PSG é bizarro. Como eu disse, a gente assiste, apoia, torce pra que dê certo, mas botando o pé no chão é muito difícil. Mas futebol tem essas coisas, né? Inimaginável acontece. E nesse momento pro Liverpool é inimaginável poder se classificar diante do PSG. E depois do PSG pega o Fulham, em casa pela Premier League. Sim, é um jogo acessível, mas eu não vou mais falar sobre tem chance de ganhar e tal, porque o Brighton também era, por mais espinhoso que a gente foi lá e perdeu, e a situação do Liverpool não é lá essas coisas. Eu só vou ficar com uma mística, tá? O Dani tem tido uma sorte absurda nos diretos de Liverpool, e ele tem narrado vitórias. Então, eu vou acreditar que a presença do Dani no meio de semana no direto de Liverpool vai fazer a diferença aí, muito mais do que esses jogadores. Qual que é seu palpite para esse placar PSG e Liverpool fora de casa, Liga dos Campeões, quarta-feira, 16 horas. 2-0 PSG. Louco. Pô, eu vou ter esperanças, tá? Eu acredito num 1-1 esse jogo e em Anfield a história é outra. Agora, se esse time ganhar lá em Paris, nós vamos poder botar a faixa de vagabundos, porque os caras estão de brincadeira tomar 4-0 do City e me ganhar do PSG. Tudo pode acontecer. Rodrigo, falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Pensamos porque né, é uma temporada. Olha, as temporadas do Klopp, aí o paralelo que eu disse no início que eu ia fazer. Temporada do Klopp que deu tudo errado, eu já falei isso daqui algumas vezes. A gente viu o Klopp mudando. Ele buscava solução a todo momento. Não deu certo, vamos mudar, não deu certo, vamos mudar, não deu certo, vamos mudar. Vinha derrotas atrás de derrotas, um monte de empate, mas a gente olhava e falava assim: pô, o cara tá tentando com o que ele tem. E isso é uma virtude que eu sempre vou valorizar. Independente do resultado, se o cara tá mudando, se ele está disposto a fazer coisas novas, a gente tem que dar o crédito ali e falar assim: "Pô, é algum detalhe que não tá firmando ali, mas o cara ele não está repetindo o erro". O seu Arne Slot, ele repete erro de escalação, ele insiste no Gakpo, acho que porque fala holandês, não é possível, né, eles devem conversar em holandês e ali entre eles, eles ficam: "Pô, você vai me pôr de titular?". "Vou". "Fechou". Então é isso, porque não faz o menor sentido. Mudanças de meio campo. A gente olha para essa situação, e aí até deixar um beijo pra Heather, que é membro do Caminhantes, ela mora lá em Liverpool, inclusive vou trazê-la aqui para gravar conosco, porque ela tem uma visão muito restrita ao futebol e eu acho bem interessante. O Slot ele cavou o ódio dele, o que ele recebe dos torcedores, ele é único responsável por isso. Não tem outro fator. Agora tem de fato uma galera que vai além disso daí, ameaça o cara, aí a gente não vai entrar nisso daí, porque é loucura, é doença, e aqui vocês nunca vão ver vocês nunca nos verão apoiando esse tipo de coisa. Mas o Slot ele provocou a própria situação, e aí fica muito difícil, e por isso que eu falei, ainda que ele vença a Liga dos Campeões, e se isso acontece eu acho que vai ser muito difícil demitirem ele pelo perfil da FSG. O cara se mostrou se ele vence a Liga dos Campeões, talvez faça mais mal para o clube, no sentido de continuar com ele falar assim: "Tá vendo, eu estava certo". E aí a gente seguir uma temporada para todo mundo falar assim: "Não, aquilo ali, ó, foi um acaso". E tem uma coisa, né, a gente não pode confundir coincidência com destino, são coisas muito diferentes. Mas o Slot, ele é o único responsável por tudo o que desejam para ele com relação à saída do clube.
Rodrigo, a gente volta no meio de semana tem direto de Liverpool, com o Dani trazendo tudo desse confronto da Liga dos Campeões, mas a gente volta pós-confronto contra o Fulham em casa. Seu palpite para esse jogo contra o Fulham? 1-1 e foda-se. Rodrigo, muito. Ele tá com mais pés no chão do que um coveiro. Impressionante. Eu vou colocar aí, vai, 1-0, aquela vitória para falar assim: "Ah, ufa, venceu". Eu nem vi os outros jogos da rodada, porque agora também nem interessa. O Liverpool tá cagando para os adversários aí que ajudam ele, então faça a sua parte, pelo menos, Liverpool. Rodrigo, a gente falou sobre tudo, infelizmente, né? Falamos sobre tudo de slot, uma temporada repetitiva sobre o nosso careca holandês. Mas o importante é que estamos aqui. Próximo episódio nosso, episódio 240. Não sei se até o final da temporada a gente chega no 250, porque ainda tem, acho que chega, dependendo da Liga dos Campeões. Ainda podemos fechar a temporada com 250 episódios. Avisa a galera que, independente dos resultados, estaremos aqui com eles a semana que vem e que meio de semana você estará nas nossas redes trazendo tudo sobre esse confronto europeu aí. PSG e Liverpool, primeira perna das quartas de final da Champions. É isso, Diegão. Um salve, salve aos nossos queridos ausentes mais uma vez. Um salve aos nossos queridos ouvintes. Obrigado aí por mais uma vez estar consumindo nosso conteúdo, compartilhando, nos seguindo nas redes sociais, dê aquela moral, incentive os amigos. É importante pra gente nesse nosso humilde trabalho. E espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. A gente tem trabalhado para bastante conteúdo. Tem coisa nova chegando aí na Somos Liverpool também para esse final de temporada. Então vocês fiquem ligados, por favor. Então, breve, a gente volta aqui no meio de semana. E é isso. Eu desejo um final de domingo maravilhoso para todos, uma semana abençoada. Um forte abraço a todos e valeu! Vou reforçar para vocês, fiquem atentos aí, porque a nossa cobertura de Copa do Mundo tem um raio-x muito bom de seleções vindo aí para vocês. Isso daí já está em produção, então acabando a temporada, não vai acabar o nosso conteúdo. Nós vamos trazer aí um apanhado dessas seleções, como é que elas chegam, os destaques, o que que a gente espera. E criamos aí temos a nossa tabela de Copa do Mundo, vamos palpitar em quem vai chegar para no final a gente ver se é mais palpite ou mais conhecimento. Vamos ver como é que tá essa galera aí. E vai ter a cobertura do Mundial, vai ter muita coisa para vocês. Esse 2026 aqui promete. Nós prometemos e entregamos muito mais do que o Liverpool para vocês. Eu vou deixar um beijo no coração da Cris, que pediu para me desejar, para que eu desejasse para você, Rodrigo, nominalmente Feliz Páscoa. Ela falou: manda para o Rodrigo Feliz Páscoa, tudo de bom. Manda um salve para mim, Cris. Beijo no seu coração, que você tenha tido uma Páscoa maravilhosa. Continue sempre com a gente. Cobertura de Copa do Mundo, você vai gostar muito. Já pensou, Cris, se a gente inventa de entrevistar o Virgil aqui e chama você para participar? Eu acho que você tem um troço do coração. Fica com a gente aqui, como você tem feito durante esses anos todos, que você vai gostar, ainda mais do que tem por vir. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração, independente do que o Liverpool fizer, voltamos, mas hoje eu fui.